Graça e paz, irmãos. Boa noite. Hoje vamos iniciar nosso culto, transmitido pela internet, 14 de março de 2021. Vamos iniciar com uma oração de adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai que está nos céus, te agradecemos, ó Deus, por uma semana de bênção, de proteção que tu deste aos teus filhos. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje, por podermos proclamar a tua palavra, ó Pai, mesmo através da internet, que os nossos irmãos que estão em casa possam receber a tua palavra, receber acalento para os corações, e te agradecemos por tudo no nome santo de Jesus. Amém. Vamos acompanhar a leitura do Salmo de número 40. Salmo de Davi, Salmo de número 40. Acompanhemos a leitura. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça, a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem contra os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Só sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és, Senhor, o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos louvar o nosso Deus com o cântico de número 10 do Inário Presbiteriano. Criaturas de Deus Pai, todos
de bem, a todos proclamai também. Louvai-o, aleluia, louvarão Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ter um instante de oração silenciosa. Logo após oraremos nosso Deus, confessando os nossos pecados e pedindo perdão pelos nossos pecados. Oremos silenciosamente. Pai nosso, somos tão pobres, pequeninos e pecadores, mas Tu, ó Deus, és grande, magnífico, excelso. Que o Teu nome seja sempre louvado nas maiores alturas. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus protetor, um Deus misericordioso, que vê as nossas aflições e que se compadece da nossa pequenez. Te agradecemos, Senhor, porque na Tua palavra o Senhor nos promete, ó Pai, que se confessarmos os nossos pecados, Tu, ó Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Te agradecemos, pois, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Vamos continuar louvando nosso Deus com alguns cânticos de louvor. Boa noite, amados. Nós estamos reunidos aqui neste momento para adorar o nosso Deus. Rendamos graças a Ele. Você aí da sua casa, una-se a nós e celebremos ao nosso Senhor, que não nos abandona, que não nos deixa e que sempre está conosco. Amém? Amor que me conquistou, eu não pude resistir à grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, amou-me e aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, com grande compaixão, Senhor.
coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vamos clamar ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção,
sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Senhor Deus, nós sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso refúgio, Deus. E mesmo num contexto, Senhor, de sofrimento, onde muitas pessoas, Senhor, estão perdendo suas vidas, muitas famílias, Senhor, enlutadas, nós nos entristecemos, Senhor, mas não nos abatemos. Estamos cansados, Pai eterno, porém não desanimados, Pai. Nós sabemos, Senhor, que a nossa esperança e a nossa confiança está em Ti, Senhor. Nós nos refugiamos em Ti e aguardamos, Pai eterno, pacientemente na Tua promessa, Senhor. Ser conosco, Pai. Cuida dos nossos corações, Senhor. Que temamos, Pai eterno, somente a Ti. Que tenhamos um coração, Pai eterno, disposto a obedecer, Senhor, às autoridades instituídas, sabendo, Senhor, que isto também é uma questão de fé, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, não se desespere, e sim, espere, Pai eterno, pacientemente no Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus diz em João 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ter bom ânimo, um ânimo dobre em proclamar a palavra de Deus, em continuar amando as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos continuar tendo bom ânimo para sermos embaixadores de Cristo enquanto estamos aqui. Vamos ouvir agora a mensagem da parte de Deus com o pastor Wilson.
Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cumprimentamos a todos os presentes da nossa equipe de transmissão aqui na Júlio Mesquita 407 e também cumprimentamos os nossos irmãos que estão em casa nesse instante, nos acompanhando através das redes sociais. A exposição da palavra nessa noite nós faremos no texto de Gênesis capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor nos diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Que Deus assim nos abençoe na exposição da sua palavra nessa noite, meus irmãos. Meus queridos, nós estaremos falando mais uma vez sobre a forma do juízo de Deus. E aqui, expressamente, quando Deus profere o seu juízo em relação à mulher. Gênesis 3, versículo 16, a palavra do Senhor vai dizer: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Meus irmãos, quando nós observamos esta sentença e nos lembramos em especial que na segunda-feira passada, dia 8 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, a ideia nos vem à mente, nos vem à memória e nos faz com que relacionemos essa data com aquilo que esse texto está propondo para nós. A ideia de uma celebração anual surgiu depois que o Partido Socialista da América organizou o Dia da Mulher em 20 de fevereiro de 1909 em Nova York. Uma jornada de manifestação pela igualdade de direitos civis e em favor do voto feminino. Tal ideia veio a florescer também no movimento socialista na Rússia e em países do bloco soviético. Entretanto, só em 1975, no dia 8 de março, foi instituído como Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas. Este ano foi adotado como Ano Internacional da Mulher, com a finalidade de lembrar das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, independente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, econômicas ou políticas. E atualmente, a data é comemorada em mais de 100 países, como um dia de protesto por direitos ou de um doce e suavizada celebração do feminino, comparável ao Dia das Mães. No entanto, em outros países, a data é amplamente ignorada. Bandeiras foram levantadas em decorrência desse movimento: direito de voto, direitos das mulheres trabalhadoras no geral, igualdade de direitos econômicos, sociais e políticos. Mas cabe aqui alguns esclarecimentos da posição da Igreja Cristã Reformada em relação ao Dia Internacional da Mulher e, consequentemente, ao movimento feminista. Meus queridos irmãos, muito embora a Igreja não tenha bandeira ideológica ou político-partidária, não deixamos de ensinar o valor dos homens e das mulheres na criação, seus papéis fundamentais na família e na história da redenção da humanidade. Não nos alinhamos ao machismo, mas também não somos partidários do feminismo. Procuramos apenas ser bíblicos. Em consequência, apanhamos e somos criticados pelos dois lados. Não nos estribamos em pressupostos sociológicos, ideológicos, culturais ou políticos.
O nosso fundamento é bíblico-teológico, ou seja, ensinamos os princípios bíblicos sobre os homens e as mulheres, sobre os pais e os filhos, os servos e os senhores, sobre o Criador e suas criaturas, e principalmente sobre o Pai Celestial, seus filhos adotivos eleitos antes da fundação do mundo. São esses os temas que acabam ocupando os púlpitos das igrejas cristãs reformadas. E nesse sentido, quando nós analisamos o Dia Internacional da Mulher e comparamos com aquilo que nós vamos encontrar em Gênesis 3,16, nós vamos ter aqui uma abordagem não preocupada em reestabelecer bandeiras de ideologias ou de lutas sociais ou políticas, mas trazer o que é que a Escritura diz, ensina expressamente sobre a mulher. Escreve Ine Grunden: a primeira coisa que a Bíblia nos diz sobre os seres humanos é que eles foram criados macho e fêmea, e que ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. É o que diz Gênesis capítulo 1, verso 27. Esse é um privilégio e uma honra tremendos, portar a imagem de Deus. E a Bíblia ensina claramente que ambos partilham isso. Homens e mulheres assemelham-se a Deus mais do que nenhuma outra criatura no universo. O homem e a mulher foram originalmente criados para expressar a glória do Criador dentre as coisas criadas a partir de sua relação harmônica, estruturada, valiosa, organizada dentro de um consórcio para encher, sujeitar e dominar o espaço físico ou geográfico, conforme Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 31 nos ensina. Seres de igual valor, cooperando e ajudando a cuidar, expandir e manter a criação de Deus, conforme Gênesis capítulo 2, do verso 18 ao 25. Diga-se de passagem, uma criação que foi atestada pelo próprio Criador como sendo muito boa. Mais uma vez escreve Grunden: a Bíblia, portanto, anuncia clara e precisamente, desde o princípio, que os homens não são superiores às mulheres, nem as mulheres são inferiores aos homens. Ambos têm igual importância e valor para Deus. Toda vez que homens e mulheres não ouvem com respeito e atenção os pontos de vistas de outro, que desprezam a inteligência do outro, ou que não valorizam os dons e as preferências do outro com as suas próprias, estão rejeitando o ensinamento encontrado em Gênesis capítulo 1, verso 27. Mas qual é o teor da revelação do texto bíblico exposto nesta ocasião, em consequência da queda encontrada em Gênesis 3? E a resposta é: ele vai falar da mulher. A mulher que foi frustrada em suas relações naturais íntimas no lar, parto doloroso de filhos e insubordinação ao seu esposo. O controle substitui a liberdade, a coerção substitui a persuasão, a divisão substituiu a multiplicação. É o que diz Bruce Walter. Escreve Moisés em Gênesis capítulo 3, verso 16: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. O momento de extrema alegria e realização para a fêmea terá que conviver com a dor e o sofrimento da parturição em decorrência do pecado. Escreve Bruce Walter: o contexto indica que a dor física está em pauta aqui, justamente como labutar do homem no solo resistente agora será muito difícil e doloroso, o labutar da mulher na geração de filhos
pode envolver grande penúria. Ambos, meus irmãos, colheriam o fruto do seu laborioso trabalho, com dor, suor e lágrimas. Lembremos das palavras do salmista no Salmo 127, verso 2, quando ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme, descrevendo assim a postura laboriosa, dificultosa, que seria lavrar e cuidar da terra e ter os seus frutos. Escreve mais uma vez Grunden: fica evidente, portanto, a partir de Gênesis 3,16, que parte da maldição do pecado foi a dor e o conflito da relação entre marido e mulher. A esposa teria um impulso ou um desejo de dominar o seu marido, e o marido a tendência de governar a sua esposa pela força, de modo enérgico e às vezes cruel. Por ser um dos resultados da maldição, Gênesis 3,16, não é o tipo de coisa que devemos promover. Assim como arrancamos as ervas daninhas dos nossos jardins e tomamos providências para amenizar a dor do parto, tentando superar assim duas outras consequências da maldição, devemos também fazer tudo o que pudermos para superar esse conflito e distorção no relacionamento entre homens e mulheres. Em Gênesis 3,16, por outro lado, há uma significativa expressão da graça de Deus em meio ao juízo nesse contexto bíblico. E a expressão é: darás à luz filhos. Bruce comenta dizendo que a imortalidade é substituída pela progênie, abrindo a porta à história redentora. Ou seja, a imortalidade é substituída pela ascendência, pelo conjunto de descendentes, pela descendência, pela prole, abrindo porta assim para a história da redenção. Isso nós vamos encontrar já a correspondência no apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo na sua primeira epístola. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13 a 15, o texto vai dizer: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Lembremos, meus irmãos, de que o nosso Senhor e Salvador encarnou nesse mundo como resultado dessa missão de mãe. Isaías já havia predito. Isaías capítulo 9, verso 6 ao verso 7, a palavra do Senhor nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mas lembremos também das palavras do anjo. O anjo vai anunciar em Mateus capítulo 1, verso 20 e 21. Eis que lhes apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhes porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mais adiante, declara o anjo aos pastores de rebanhos no dia do nascimento do Salvador. Lucas capítulo 2, verso 10 ao verso 12. Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Percebamos aí que a maternidade é mais do que poesia e ternura.
é força, é poder, é expressão do amor e da graça de Deus para conceber a nossa prole. Ela teve papel decisivo no plano de redenção da humanidade em Cristo Jesus. Note no meio do juízo a expressão da graça de Deus em promover o descendente que pisaria a cabeça da serpente, conforme encontramos no texto anterior de Gênesis 3, versículo 15. Meus irmãos, todas essas ideias, esses conceitos bíblicos, teológicos que nós apresentamos até agora, visam, entre outras coisas, aplicarmos isso à nossa vida. E como necessariamente nós aplicamos? Primeiro, entendendo os efeitos da queda. O homem foi orientado a não desobedecer a Deus, porque consequentemente isso traria morte. A morte que nós vemos lá não é simplesmente morte física, não é simplesmente morte espiritual, mas também morte no que diz respeito ao efeito que essa queda traz sobre os seus relacionamentos. E o relacionamento do homem com a mulher foi ferido também por consequência do pecado. Em nossos dias, nós podemos perceber conflitos que denotam isso. Relações conflituosas, lutas pelo poder, transferências de responsabilidades, falta de transparência, medos, inseguranças e tiranias. Tais efeitos por si só já garantem um elevado nível de sofrimento e, infelizmente, promovem a tão alardeada violência doméstica, onde quem devia cuidar, proteger e prover passa a se constituir o inimigo íntimo, fonte de constrangimento, tristeza e dor. E por que não dizer, em alguns casos, até nos óbitos dessas mulheres. Não foi esta a condição criada por Deus para o homem e sua mulher, meus irmãos. O cenário caótico nascerá em decorrência da maldição do pecado. Para melhor entendimento, voltemos ao cenário antes da queda, que retrata a situação ideal da relação humana, conforme está lá em Gênesis capítulo 2, verso 18 ao verso 25. O que é que esse texto nos diz? Gênesis 2, 18 a 25. Abra sua Bíblia e acompanhe aí algumas reflexões sobre esse trecho. O que nós encontramos nesse trecho é que Deus entende que não é bom que o homem esteja só e resolve fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, os animais do campo, as aves, trouxe todos esses aos homens, todos esses ao homem, que deu nome a todos esses seres viventes. Mas a palavra do Senhor diz que para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, Deus faz cair um pesado sono sobre o homem. Este, após adormecer, Deus toma uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Da costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E o próprio homem reconhece no verso 23 de Gênesis 2: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porque do varão foi tomado. E aí o versículo 24 justifica a instituição do casamento. Por isso, deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas o verso 25 fala do nível de relacionamentos que eles tinham antes da queda. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Total harmonia, total transparência, total similaridade. Uma relação estruturada e feliz, mas que foi afetada e que foi prejudicada por conta do pecado. O comentarista aqui vai dizer então que, embora a Bíblia ensine que homens e mulheres foram criados com igual valor e dignidade diante de Deus, ela ensina também que foram criados para exercer diferentes papéis no casamento. O marido, especificamente, tem a responsabilidade dada por Deus de prover
proteger e liderar a sua família. Mesmo antes da queda, vemos que Deus atribuiu no casamento esse distinto papel de liderança, um governo masculino ao marido. Mas as questões, meus irmãos, que surgem a partir de uma afirmação como essa são as seguintes: como nós, homens, temos exercido nossa liderança no lar? Somos líderes ou agentes passivos? Governamos com amor e humildade ou ditamos regras e leis com arrogância e tirania? Mas do outro lado existem outros questionamentos que precisam ser feitos também. Como as mulheres exercem seu papel na família? Elas estão cooperando com os maridos para o sucesso da empreitada do líder em fazer a vontade de Deus, ou vivem disputando o poder no lar? Elas efetuam uma submissão inteligente e voluntária, ou apenas se acomodaram a serem mandadas e subjugadas pela tirania dos seus maridos? Nós temos nessas perguntas, meus irmãos, a necessidade de muitas horas de pesquisa, reflexão e resposta para cada uma delas. Entretanto, remindo o tempo, vamos focar nesta ocasião no modelo bíblico para as relações sociais desta instituição chamada família. Do ponto já anunciados, o modelo bíblico e cristão será sempre o amor sacrificial, seja pelo líder, ou seja pelo liderado. Voltamos então, meus irmãos, ao texto de Gênesis 3,16. O que ocorreu em decorrência da queda? Qual foi o resultado do pecado em relação ou na relação entre os sexos? Como a forma do juízo gracioso de Deus se apresenta aqui? Para entender, vejamos o paralelo bíblico entre Gênesis 3,16 e Gênesis 4, versículo 7. Ambos os textos falam de desejo e domínio. Na primeira passagem, Gênesis 3,16, fala do desejo da mulher de dominar o marido, que seria subvertido pela dominação do homem sobre a mulher. O ato de amar e cuidar fora substituído pelo dominar. Aqui, a liberdade foi substituída pelo controle, a coerção substituiu a persuasão, a divisão substituiu a multiplicação. Na segunda passagem, por sua vez, passagem de Gênesis 4, 7, fala do pecado original que jaz à porta de Caim, demonstrando que o desejo desse animal cruel pronto para devorar, ou o demônio para seduzir e enganar, seria contra o seu possuidor. E numa situação e na outra, o desejo será contra aquele que tem o intento de dominar. Assim como a mulher tentava subjugar o seu marido, Caim, que tentou subjugar o seu irmão, acabou sendo dominado pelo pecado, e a mulher subjugada pelo seu esposo. A questão em pauta continua sendo, meus irmãos, o desejo de dominar e quem dominará. Afinal de contas, o texto diz: o teu desejo será para o teu marido, o seu desejo de dominar o seu marido. Mas o que vai acontecer é que ele te governará. Liberdade sendo substituída por coação. A análise gramatical desse texto revela uma estrutura quiásmica da frase de termos pares, desejo e domínio, pressupondo que o seu desejo será dominar. A interpretação dessa passagem ambígua é validada pela mesma parelha no contexto não ambíguo de Gênesis capítulo 4, versículo 7. Assim como ao desejo de domínio em Gênesis 4, 7, há também o desejo de dominar em Gênesis 3,16. E a ironia está no fato do homem a dominar.
Com a alienação dos dois, aquele que deveria liderar com amor e carinho será, por consequência do pecado, um déspota autoritário. Nesse ponto, é preciso separar o cuidado, ou melhor, separar com cuidado a liderança masculina com a dominação feminina. A situação ideal antes da queda só será restaurada em Cristo. Em Cristo não existe espaço para uma supremacia feminina em substituição à masculina. Em Cristo não existe lugar para um líder autoritário e cruel. Pelo contrário, o líder deve amar e se sacrificar pela esposa, assim como Cristo fez pela igreja. Bruce comenta e diz: a restauração de uma relação de amor se encontra na nova vida em Cristo. Veja, meus irmãos, que com esses conceitos em mente, as palavras de Jesus passam a ficar mais claras e aplicáveis ao nosso contexto. Vejamos Mateus capítulo 20, abra seu texto, versículo 25 ao 28. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis, os governantes dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Partindo de pressupostos criacionais, assim como Moisés, o apóstolo Paulo afirma que a igreja estabelecida sobre a obra de salvação do Deus triuno deve seguir as seguintes diretrizes ou deveres sociais. Efésios capítulo 5, verso 22 e 25. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja que existe harmonia, que existe interdependência, que existem papéis definidos, também no argumento apostólico. A obra de Cristo levará os santos a voltar à estrutura e os princípios antes da queda, onde um homem exercia o seu papel de liderança de uma maneira amável e cuidadosa, e onde a mulher era conduzida gentilmente e voluntariamente, de acordo com a liderança masculina. Meus irmãos, ao olharmos as relações entre os sexos no passado e hoje, notaremos um conflito perene, cada um à sua maneira querendo dominar. No lugar da cooperação, no lugar de focar a missão dada pelo Criador de crescer, administrar e governar sobre a terra, há um conflito, há uma guerra. E eu pergunto, não é o machismo uma expressão da maldição do pecado? Não seria o feminismo, por outro lado, uma reação ao machismo? Não são ambos nocivos e disfuncionais? Meus irmãos, não é a solução para esse dilema a vingança feminina em pagar na mesma moeda o desrespeito, a vergonha e a violência que ela é submetida. No lugar, a mulher deveria assumir sua valorosa missão e papel na família. Por outro lado, meus irmãos, homens, amem, cuidem, respeitam, promovam e preservem a mulher da sua mocidade, por amor e temor a Cristo. Não se entregue a uma postura ditatorial, despótica. Não sacrifique e não maltrate a sua mulher, porque ela foi dada por Deus, é uma dádiva dos céus, que precisa ser valorizada e reconhecida.
Concluindo, eu gostaria de retornar à introdução onde fizemos referência ao Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Na minha opinião, todo movimento ideológico, político e social e seus sacrifícios em prol da valorização, direitos e não violência contra a mulher avançou muito pouco. A exemplo dos números da violência em nosso país, tenho a sensação de que, em âmbito geral, as mulheres continuam sendo maltratadas, subjugadas e pouco valorizadas diante do seu papel tão relevante à família, à sociedade e à redenção do mundo no nascimento do Salvador. Na forma das palavras de Mateus Henry, que retrata o relacionamento do homem com a mulher, eu gostaria de deixar: a mulher não é feita de sua cabeça para estar acima dele, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser sua correspondente, debaixo do seu braço para ser protegida, de perto do seu coração para ser amada. Vou repetir: a mulher não é feita de sua cabeça para estar acima dele, nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser sua correspondente, de debaixo do seu braço para ser protegida, e de perto de seu coração para ser amada. Que Deus nos abençoe e que a Igreja de Cristo possa, na observância das Escrituras, avançar na valorização do ser humano, da mulher, do homem, da criança, dos idosos, dos pais, dos filhos, dos servos, dos senhores, da relação do Pai Celestial com seus eleitos e salvos pela obra de Cristo Jesus. Oremos nesse instante, encerrando o nosso culto, a nossa reunião nessa noite, a nossa transmissão, impetrando também a bênção sobre os irmãos aqui presentes e sobre aqueles que nos assistem em casa. Oremos. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Mesmo com a ausência da igreja, ou de parte da igreja, estando presente aqui a igreja responsável pela transmissão desse momento, aqueles que tomaram parte e participaram nessa liturgia, nós queremos, ó Deus, contar com a presença do Senhor movendo os nossos corações a cada dia e produzindo na Tua igreja a restauração, a recondução para o centro da Tua vontade. Pedimos também, ó Deus, por esses irmãos que estão em casa, impossibilitados de virem ao culto, de estarem presentes aqui na igreja, que eles não cessem a adoração, que eles não cessem a busca, que eles não se entreguem aos prazeres e aos pecados que desejam contra eles, mas que o Senhor possa, com a Tua graça, nos manter todos firmes, sustentados e direcionados para seguirmos de acordo com a Tua instrução, estando presentes ou ausentes, estando participando das reuniões presenciais ou apenas dos momentos virtuais. Preserva o nosso coração, ó Deus, de servos, adoradores, que respeitam e amam o Senhor acima de todas as coisas, e que não deixarão de anunciar, de falar a respeito dessa maravilhosa salvação que nós temos em Cristo, e dessa oportunidade que Cristo nos dá, de reavermos, de restaurarmos as relações que foram afetadas e contaminadas por conta do pecado. Que o Senhor nos ajude, nós suplicamos assim, ó Deus, a Tua bênção nessa noite, em nome de Jesus, amém. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, que a ação do Teu Espírito Santo possa restaurar e vivificar todos nós, aqui e em todo lugar. Amém.